chato que, por mim, eu não falava. Ah, e aquele caso lá? É. Ai, Um não caso que, aguento por mim, mais. assim, eu não falava mais uma linha sobre esse caso, mas a gente firmou um compromisso com vocês de casa, a gente tem que atualizar esse caso aqui. Por quê, gente? Do que a gente está falando? É simplesmente a situação Ana Hickman e Alexandre Corrêa. Porque no dia de hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro, Alexandre Corrêa usou as redes sociais dele para desabafar, né, sobre aí as últimas decisões envolvendo as visitas ao filho dele, com Ana Hickman, o Alezinho. Os dois que vivem aí essa batalha judicial pela guarda do menino se desentenderam mais uma vez publicamente, né, Assim, após ele ter acusado a Ana Hickman, ter pedido prisão do Edu Guedes, ter acusado o Edu Guedes e a Ana Hickman de alienação parental, né, porque houve aquela acusação de que ele teria ido até o local, né? Porque o local onde a Ana mora, que é um condomínio. Porém, né, tem essas idas e voltas, onde ele fala que ele não foi até a casa, que da porta do condomínio até a casa dela dá mais de 1 quilômetro e que ele não pode chegar a partir de 500 metros e tudo mais. Tem essa batalha de narrativas. E o que aconteceu? Ele gravou esse vídeo para meio que dar a versão dele, a visão dele sobre esse caso, Daniel. eu acho que assim, você falou uma briga pública, mas eu acho que não é uma briga pública. Porque assim, ele começa as coisas, ele vem, a Ana Hickman não falou nada. Ela só se defende, se defende, se defende. E o Alexandre, Alexandre, olha, você tá precisando ter um pouquinho de bom senso. Tem um comentário aqui, eu vou pedir pra produção ampliar a tela, pode ser a tela mesmo do... Abre o post do Instagram do Alexandre, por favor, diretor, e mostra os comentários, porque tem um que eu vi, eu até deixei separado, que eu acho que define muito bem o que muita gente tá pensando. Tem como colocar? Aqui, ó, é o da Fernanda Osp. Ela fala, você deveria arrumar um trabalho. Ela publicou ali no Instagram, né, no comentário do Instagram do Alexandre Corrêa. E é triste, tem muita gente ali, ó. Dá pra ver? Eu vou virar aqui porque o retorno tá aqui do lado, ó. Tem muita gente que tá do lado dele, que tá torcendo, né? Que baixaria. Não vou nem dizer por que eu tô torcendo. Que faixa... Nem vou dizer por que eu tô torcendo. Olha o que a Gracinha PA escreveu, ó. Que baixaria ficar apelando nas redes sociais para difamar a mãe de teu filho, força Ana Hickman. Então, assim, é complicado, ó. Pais sem vergonha, países sem vergonha, qual a lei favorece os pais? Então tem uns comentários aí meio esdrúxulos, mas vamos ver o vídeo, que também, na minha opinião, não sei na sua, então pra mim é esdrúxulo também, esse vídeo do Alexandre Corrêa. Acho que assim, extremamente desnecessário ele ter feito isso. Vamos assistir então e ver o que o Alexandre tem pra dizer. Rodou. Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde, vou mostrar um pouquinho para vocês da minha realidade. Isso aqui é a rodovia, né, a vicinal que dá caminho para o Éden e Cidade Nova. Aqui é a divisa entre Itu e Sorocaba. E é aqui que eu sou obrigado a ficar para esperar o meu filho sair com o meu pai de 82 anos. Sim. E por quê? Porque no último dia 13, a Ana tentou forjar uma quebra de medida protetiva com o apoio logístico e presencial do Eduardo Guedes. Então agora, para eu não ser mais vítima disso, ou não o suficiente ficar 1,4 quilômetros da minha casa, eu fico a 500 metros da entrada do condomínio. E aí, o que você acha disso? Fala pessoal, tudo... Eu acho ótimo. O que você acha disso? Foi o que o Alexandre perguntou. Tem um comentário aqui do Andrade de Calaís, né? Eu acho sensacional. E eu também acho sensacional. Porque, mais uma vez, ele fala, olha o que eu tenho que passar, querido Alexandre Corrêa. Alexandre Belo Corrêa. Você está passando por isso, meu querido? Por livre e espontânea vontade. E aí ele fala, eu tenho que ficar longe da minha casa. Olha, o pessoal do TikTok, eu vi que tem muita gente que tá começando a me seguir, inclusive se você tá vendo o vídeo pelo TikTok, pelo ao vivo aqui no YouTube, pelo recorte, obrigado pela sua companhia. Muita gente estava comentando lá e dando, né, a razão às nossas observações aqui no programa.
Mas é muito engraçado, o Ítalo, quando a gente para analisar mais uma vez esse caso, porque assim, a gente sabe que ele tinha ali 5% das ações das empresas Ana Hickman, mas pela comunhão como eles foram casados, ele tem direito a 50%, né? Mas a gente sabe que não é dele, Não foi ele que acordou todo dia, teve que se arrumar, muitas vezes mal, em rede nacional, aprender a apresentar um programa de TV. Após ser agredido. Exatamente, após a agressão dentro da própria casa. Você entra na sua casa e, porra, levei um safanão aqui nesse canto. As pessoas marcam isso, sabe? E aí eu acho uma imbecilidade, ainda essa necessidade de ficar expondo. E, Alexandre, você deveria estar tratando isso, querido, com um negócio chamado segredo de justiça, que é a forma como isso está girando na justiça. Mas existe uma tentativa absurda do Alexandre Correia de cancelar a imagem da Ana Hickman. E, gente, as pessoas que realmente estão, tem gente que força guerreiro, uma vergonha você estar passando por isso, eu realmente acho uma vergonha, e o Alexandre tem que sentir vergonha disso, porque ele foi o causador dessa história, e ele ainda vem falar, a Ana Hickman tentou forjar uma quebra de medida protetiva. Gente, o condomínio que a Ana Hickman mora em Itu, a gente não está falando de um MRV, a gente não está falando de um condomínio Minha Casa Minha Vida. A gente está falando de um condomínio onde os terrenos ali são na base do R$1 milhão. E se você tem aí um terreninho que custa R$1 milhão, num condomínio de luxo, o que vai ter na porcaria do condomínio? Em toda esquina? Uma câmera de segurança. Já que teve essa quebra de medida protetiva, a portaria tem que fornecer essa imagem. Eu acho que já está na hora de quebrar esse segredo de justiça e a Ana Hickman começar a usar a força que ela tem também. Falar, quer saber, o Record, só um minutinho, preciso de 2 minutos aqui, porque ele não está querendo me difamar na internet, então vou explicar aqui a minha versão em rede nacional. E ponto. Porque parece que está uma briga assim, ela não está expondo nada. A Ana Hickman, pelo que a gente vê, ela quer viver a vida dela. E ponto. Mas o Alexandre, ele tem essa necessidade de ficar remoendo essa história dia após dia e fala, e não fala e não prova nada. Falar que até papagaio fala. Até papagaio fala. Até corvo fala. Mas fica nessa coisinha de, olha só o que eu estou passando aqui. Ai, coitadinho dele. Me poupe. Desde o momento inicial ali. Onde o primeiro momento. O Léo Dias ligou pra ele. Ele, não, Léo, eu não fiz nada. Eu estou viajando, ele está dormindo. Ela estava na delegacia prestando depoimento. É absurdo isso, Heitor. Desculpa, eu te interrompi. Não, é basicamente isso, né? Desde o primeiro momento ele quer se fazer de vítima, ele quer ver se consegue mudar a opinião do público em relação a Ana Hickman, né? Ele tem esse pensamento que eu realmente não sei de onde que ele tirou, de que ele vai conseguir corrigir a merda que ele fez gravando videozinho na internet e se fazendo de vítima. Mas eu acredito, né, que ainda existe algum pingo de justiça nesse país, porque realmente utilizar plataforma pública para ficar difamando alguém, para ficar acusando em falso, inclusive, não somente a Ana, mas o Edu Guedes, né, que ele já foi processado pelo Edu Guedes também, não somente pela Ana, isso não vai sair barato para ele, né? E é como você falou, por mais que tenha a situação da separação, né, da comunhão de bens, dos 50% e tudo mais, gente, vamos colocar aqui os pingos nos is. A gente está falando de um dos maiores apresentadores da TV brasileira versus uma pessoa que a agrediu. A gente não está falando de uma briga de casal como outra qualquer. A gente está falando sobre um caso sério de agressão, um caso sério de Maria da Penha, né? E ainda tem gente que fica dando razão, mandando esse guerreiro aí ter força. Pra que ele quer força, esse guerreiro? Pra que esse guerreiro quer força? Ele tem que excluir as redes sociais dele e ir... Eu não vou nem falar para onde que eu quero que ele vá.
Não vou falar. Eu acho que ele já tá nesse lugar já, viu, Ítalo? Sinceramente. Porque eu acho que aquilo, assim, é a mesma coisa que a pessoa vai, faz uma coisa... Eu ia dar um exemplo, mas acho que juridicamente é melhor eu não fazer essa analogia. Vou tentar trazer o caso que realmente aconteceu. Ele foi o responsável por tudo isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que a imagem, que a culpa caia em cima da Ana Hickman. Quer que ela seja a grande culpada de uma coisa que ele fez. Você pega, por exemplo, um copo, joga no chão e não foi você que quebrou, foi a outra pessoa. Olha, é realmente muito complicada essa história, viu? Complicado pra falar por baixo. Nossa, complicado. Tá enchendo o saco esse negócio. O Alexandre tá enchendo o saco nas redes sociais já. Ele já perdeu a conta do Instagram dele, né? Ficou publicando um monte de coisa. E isso precisa ser também anexado em processo. Isso precisa... Eu espero que os advogados da Ana Hickman baixem todos os videozinhos bonitinhos e coloquem lá, porque isso é uma tentativa de difamação da imagem da Ana Hickman. Ah, Daniel, mas... Ele está sendo difamado pela Ana Hickman. A Ana Hickman, ela expôs aquilo que aconteceu, ela foi à polícia e a justiça brasileira dá voz à vítima. E ponto. E aí a justiça também vai analisar e vai ouvir o depoimento do suposto agressor e assim por diante. E aí com laudo, com perícia, com tudo mais, aí sim vai ser tomada uma decisão, que é o que a justiça está fazendo agora. Está analisando esse processo que, mais uma vez, corre em segredo de justiça. Agora, é chato toda hora, mimimi. Esse negócio de, ai, coitadinho, ai, tadinho do Alexandre Correia. Meu Deus do céu. E olha, eu quero reforçar aqui mais uma vez a minha solidariedade ao Léo Dias e a Cariúcha, né? A Cariúcha, ela deu algumas declarações polêmicas no Fofocalizando a respeito do Alexandre, mas o Léo Dias, eu sinto que o Léo Dias foi usado pelo Alexandre, porque quando era pra noticiar o que o Alexandre queria, ele ia lá dar entrevista. Aí depois, Léo, você vai acabar com a minha vida, Léo, que mentira é essa, Léo? Falando no áudio como se o Léo Dias tivesse mentido alguma coisa. E aí quando o Léo solta algumas aspas ali, o Alexandre vai lá e coloca ele na